Pessoal, neste vídeo eu vou apresentar para vocês a solução deste exercício Downhill e o enunciado começa dizendo que nós temos uma função linear, cuja forma é f de x igual a x mais b, e ela é representada por uma reta, um de seus pontos é o 2 e menos 1, e além disso passa pelo vértice da parábola, que é um ponto, e a parábola tem a equação y igual a 4x menos 2x ao quadrado. E nós podemos observar que essa parábola é côncava para baixo por conta do sinal do a ser negativo. Tá, ok. Parando por aí. O que nós temos ali? Nós precisamos encontrar os valores de A e B, e nós temos várias formas para fazer esse exercício. Eu vou comentar com vocês, e todos eles a gente precisa determinar qual é o vértice da parábola. Então, nós precisamos encontrar o x do vértice e o y do vértice. Então, é o primeiro passo para a resolução. Depois de eu encontrar o vértice, um método que poderia ser feito ali, que seria um método não muito elegante, que seria o caso, seria pegar os pontos, substituir nas alternativas e ver qual se encaixa aos dois pontos que foram dados. Claro, nem sempre a gente tem as alternativas. Então, tá, pula para o segundo método. Um deles seria substituir os dois pontos que nós temos, trocando o valor de x e y na equação, que é f de x igual a x mais b. Nós vamos ter duas equações em A e B. Resolvendo o sistema, a gente encontra B. Então, essa aí é uma outra forma. A terceira forma é trabalhar com o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta. Basta nós lembrarmos que o coeficiente angular, que é o que acompanha o x, que no caso é o A, é dado é o coeficiente de variação. Então, nós precisamos fazer uma razão entre a diferença dos y e a variação do x. E ali depois de encontrar o A, nós podemos substituir um ponto para encontrar o B. Tá? Terceira forma. Aquela que eu vou utilizar é por geometria analítica, em que nós vamos utilizar a condição de alinhamento de pontos, em que nós precisamos encontrar todos os pontos que estão alinhados aos dois, que são 2 menos 1, e o vértice que nós vamos encontrar. Então aqui, ó, nós precisamos lembrar que o vértice, ele é um ponto, então ele tem o seu x e ele tem o seu y. Há duas fórmulas aqui, uma para encontrar o x do vértice e outra para encontrar o y do vértice. Conhecendo um, a gente conhece o outro, então a gente não precisa decorar as duas fórmulas. E aí basta nós lembrarmos que o x do vértice é menos b sobre 2a. Aqui na nossa equação, o b é 4, então nós temos menos 4. O a é menos 2, tomem cuidado ali com a ordem da escrita, o a é aquele que acompanha o x ao quadrado. Então 2 vezes menos 2, nós temos menos 4 dividido por menos 4, e a gente descobre que o x do vértice é 1. Para descobrir o y do vértice também é uma fórmula, mas nós não precisamos dela. Bom, a fórmula é só menos delta sobre 4a. Nós teremos que encontrar o discriminante da função e depois substituir os valores. Ou a gente pega o valor do x do vértice correspondente, aplica na função e encontra o y. Então o y vai ser 4 vezes 1 menos 2 vezes 1 ao quadrado. E o resultado do y do vértice vai ser igual a 2. Portanto, nós temos o ponto 1 e 2, e a gente conhece o ponto 1 e 2, e 2 e menos 1. Então, aqui uma outra forma, não lembro como calcula o x do vértice nem o y do vértice. O que nós precisamos lembrar é que a nossa parábola ela é simétrica, então se nós conseguirmos encontrar quais são as suas raízes, nós podemos lembrar que o x do vértice é aquele que divide exatamente o meio por conta da simetria. Então, se vocês olharem ali, Bhaskara eu sei que ninguém esquece, é a única coisa, eu acho que vocês lembram de todo o ensino médio, mas tudo bem. Aqui a gente vai encontrar os dois valores, as duas raízes, nós vamos ter uma delas que é 0, a outra vai ser 2. Então eu confio que vocês consigam encontrar esses dois valores aí. A parábola é côncava para baixo, por conta do sinal do A ser negativo, então nós vamos ter aqui uma parábola côncava para baixo. E para descobrir o x do vértice, basta nós pegarmos aquele que está no meio, entre 0 e 2, e ali vai ser 1. Então é uma outra forma de resolver. Tá, parênteses, já encontramos os dois pontos. Nós queremos todos os pontos x e y que estão alinhados a estes dois pontos, que são 1 e 2 e 2 e menos 1. Nós precisamos usar a condição de alinhamento ali, que este determinante vai dar 0. Este determinante qual é? Completando aqui com uns, mas nós podemos utilizar um atalho aqui, em que nós vamos construir uma matriz um pouco mais simples, que ela é de 3 linhas e 2 colunas, e para a resolução, basta nós copiarmos a primeira linha logo ali, embaixo da terceira, e nós vamos ter 3 valores para multiplicar. Da esquerda para a direita mantém o sinal, da direita para a esquerda nós trocamos. Então aqui nós temos 2x, 1 e menos 1 dá menos 1, 2 e y dá 2y. No contrário, nós temos y, só que troca o sinal, 2 vezes 2 dá 4, troca o sinal, e x menos 1 dá menos x, troca o sinal. Todos esses números aí somados vão resultar em 0. Então nós temos aí 2y menos y dá y, 2x mais x dá 3x, e menos 4 menos 1 dá menos 5 igual a 0. Aqui nós temos a equação geral da nossa reta, mas nós estamos trabalhando com uma função em que o y precisa ser isolado, e aí, isolando o y, nós temos menos 3x mais 5, e aí nós descobriríamos que o a é menos 3, o b é menos 5, então aqui nós temos o a e o b, e na verdade nós podemos assinalar já a alternativa a, que representa a função determinada.